causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, esse texto aqui foi escrito por Malaquias para corrigir o povo que roubava a Deus. Roubava a Deus na cara dura. E Deus via tudo aquilo. Então Deus questionava. Questionava o povo. E o povo, muito soberbo, dizia, quem que nós estamos te roubando? E o Senhor disse para eles, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então, assim, Deus vê todas as coisas? Deus vê todas as coisas. Mas os mandamentos do Senhor, nós temos que cumpri-lo. Porque de lá de cima o Senhor nos vê. E o Senhor corrige aquele que Ele ama. Então, se Deus traz hoje pessoas para falar de dízimos e ofertas, nos lembrando que o povo passado roubava Ele nos dízimos e nas ofertas, nos dias de hoje não é diferente. Porque vai dizer para mim que você aprendeu que dizimar e ofertar na casa do Senhor é mandamento, mas que não gera uma dúvida na tua cabeça, no teu coração? Porque nós somos seres humanos, irmãos. Quando a gente recebe nosso salário, tem gente que pestaneja, que vacila o pensamento. Ah, não, esse mês eu não vou conseguir dizimar. Mas por que sempre tem que ser o que é do Senhor que você não vai conseguir fazer? Porque Deus quer aquilo que eu e você faça de coração. Vai doer no bolso? Vai doer, mas faz prova do Senhor. Porque Ele diz para nós que é para a gente dizimar e ofertar de todo o coração, voluntariamente, para depois fazer prova dEle. Ah, eu quero ter as bênçãos de Deus. Eu quero ter tudo e mais um pouco. Mas na hora de ser fiel, aí eu pestanejo. Aí eu oscilo. Não, meu querido. Deus está dizendo para você, para trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Quando você fizer isso de todo o teu coração, aí sim você pode fazer prova dele. Amém? Então que você possa aprender. Dízimo é mandamento de Deus para nossas vidas. Para que na nossa vida, na nossa casa, no nosso celeiro, haja abastança. Provida de Deus. Não pela força do nosso braço. Porque a gente trabalha. Mas por que a gente trabalha? Porque Deus deu a saúde, Deus deu o emprego, Deus abriu a porta para que nós possamos ter o nosso sustento. Então, quando você receber o seu salário, não esquece da parte de Deus. Porque essa casa precisa do seu dinheiro. Deus não precisa, mas essa casa precisa. Para manter a igreja bonita, limpa, adornada, você precisa ser um dizimista fiel na casa do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você se coloque de pé. Pega o teu dízimo, a tua oferta na tua mão. Amém? Você que não trouxe, se ponha de pé também, num ato profético. Eu vou orar ao Senhor nessa noite, pedindo para que Ele alcance a tua vida. E que seja qual for a tua dificuldade, que o Senhor possa te visitar neste momento. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu te apresento neste momento, ó Rei da Glória, a cada dizimista, Pai. A cada ofertante, Senhor. Porque o Senhor conhece, o Senhor nos vê. O Senhor sonda os nossos corações, Pai. O Senhor sabe aquele, meu Deus, que tem dificuldade, que tem passado por lutas e por provações. Mas, Senhor, o que seria de nós sem as provações, Senhor? Para lutar, para prosseguir, para continuar buscando, Senhor, pelo melhor para nossas vidas. Então, Pai, dá condição para o teu povo, Pai. Dá, Senhor, emprego, abre a porta onde não tem porta, porque o Senhor é o Deus do impossível. Então eu creio, eu profetizo na vida do teu povo, bênção tal, sem medida, sacudida, Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, repreende o devorador das nossas vidas, Pai, para que nós possamos, Senhor amado, estarmos firmes e constantes na tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá bom ânimo para o teu povo, Senhor. Ajuda, ser com eles, Pai, repreendendo tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, porque nós cremos, ó Deus, no teu agir, no teu querer e na tua vontade. Ser conosco todos os dias, Pai, que a tua misericórdia nos alcance todos os dias, Pai, nos dá a condição de sermos dizimistas e ofertantes fiéis na tua casa, para que essa obra, Senhor, prossiga, Senhor, em abundância, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Oferte ao Senhor, amém?
Glória a Deus. Vamos ofertar ao Senhor e louvar assim, ó. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele está vivo, irmãos. E logo, logo, nós vamos estar reinando com Ele lá no céu. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Eu quero chamar aqui o evangelista Gabriel, pastor. Vem cá, que você, diácono, meu filho, que logo, logo tu está lá. Vem cá orar pela sua esposa maravilhosa, que vai ministrar a palavra do Senhor Jesus. Essa mulher arretada, assim, um puxado, sabe? Eu não sei puxar, que eu sou paulista. Então, mas puxa daqui mesmo. E ele vai estar orando. Agora fala para o seu irmão assim, fique bem atento. Porque hoje nós vamos aprender com as mulheres da Bíblia, viu? Né? Pastora Lídia, essas mulheres da Bíblia... Ô, mulherada abençoada, irmãos do céu. Você vai, quase que eu falei assim, pastora, eu vou falar de todas semana que vem. Porque o negócio é essas irmãs aqui da Bíblia, é uma bênção. Glória a Deus. Pai, Senhor, igreja, estenda suas mãos para cá, vamos orar pela minha esposa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos nos colocar diante da Tua presença, Pai. Já engrandecemos o Teu nome com os louvores. Pai, chegou o momento de ouvir a Tua voz. Pai, que seja a Tua boca falando na boca da minha esposa. Pai, usa ela como Teu instrumento, canal de bênção para todas as vidas aqui. Desde já, Pai, que o Senhor possa operar. Ouvir, Pai. Senhor, leva a nossa mente cativa ao Senhor agora, Pai. Nesse exato momento, para que a Tua palavra seja pregada e que não caia por terra, Senhor. Que ela venha frutificar, Deus. Em nome de Jesus. Usa ela com grande autoridade e ousadia do Teu Espírito. Amém. Fique de pé até a segunda ordem. Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Ih, gente, tá ruim aqui por causa do óculos, viu? Para, Senhor. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Muito nervosa também. E eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade. Queria agradecer à pastora Lídia, ao pastor Renato, à pastora Sueli, que são os pastores dessa igreja, a todo o corpo de obreiro que nos conhece aqui, que ama as nossas vidas. Né? Eu sou suspeita a falar da pastora Lídia, né? Que eu sou ovelha dela, né? Até ficar sem memória igual a ela, eu estou ficando. Mas, glória a Deus. Né? E eu tenho um amor muito grande pela vida da pastora Lídia, né? Por todo o tempo que ela cuidou de nós, nos instruiu, nos ensinou, né? Quantas e quantas vezes, né, a pastora Lídia me socorreu ali naquele salão dela, falou, minha filha, vai dar certo. Né? E eu sou muito grata, sou muito feliz por isso. Eu estou chorando aqui, não só de nervosismo, mas porque eu estou com muito temor. Apesar de nós estarmos em poucos e a chuva ter segurado algumas pessoas em casa, eu estou chorando porque o pastor Murilo, ele falou aqui que ele estava ansioso por me ouvir, e ele falou, olha, se você está errado, né, fica na benção que uma hora Deus vai te mostrar. E desde semana passada, quando eu comecei a pôr as coisas em ordem do estudo da mulher que eu ia falar hoje, Deus falava para mim assim, é simples. E eu não entendia, pastora Lídia. É simples.
E eu falava assim, não, Senhor, mas eu quero levar toda aquela teologia, um monte de versículo. Ai, me mostra mais, Jesus. É simples. E eu fui entender, quando eu cheguei aqui, que eu sentei, que eu vi a quantidade de pessoas. Não é porque tem poucas pessoas e a palavra não vai ser uma missa, não. É porque é simples. Hoje o alimento é simples. E nós vamos para casa composta essa palavra, amém? Eu queria falar hoje sobre uma mulher que está lá em 2 Reis, capítulo 4, que eu briguei muito com ela, que eu falei que eu não ia pregar ela. Né, professora Lídia? E aí, hoje é quarta, da madrugada da segunda para terça, eu não conseguia dormir. E aí Deus falava para mim assim, é simples, e é sobre ela que você vai falar. Não adianta você brigar. Senta, abre a Bíblia e é dela que você vai falar. Eu vou ler em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 25 até o versículo 27. Quantos acharam, diga glória a Deus. Irmão, eu vou tirar isso aqui, que é só para pôr. Mulher, não tira foto não, tá? Deixa para depois. Meu marido diz assim, eu não sei para que você coloca. Que chega lá, você tira. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 25 ao versículo 27. Vou ler para a gente ganhar tempo. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Diga assim, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa. Diga comigo, deixa. Porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor não me encobriu e não me manifestou. Podem se assentar. Irmãos, essa mulher, ela era uma mulher rica. Olha para a mulher que está do seu lado e fala assim, rica. Fala assim, você é rica. Tem 5 centavos lá na conta, se abrir, mas você é rica. Entendeu? Ela era uma mulher rica. E ela era uma mulher observadora. E uma mulher hospitaleira. E ela era uma mulher grata. Ela era uma mulher que não tem nome, quando a gente lê essa passagem aqui, desde o versículo 8 até o 37, que é quando vai falar sobre a história dela. Não tem falando qual é o nome dessa mulher, só tem falando a origem dela, o nascimento dela, que era uma mulher de Sunem, e por isso que se chama mulher sunamita. E Sunem significa lugar de repouso. Diga comigo, lugar de repouso. E essa localização de Sunem ficava entre o Monte Gilboar e Tabó. Ficava ali no meio, e essa região era a região que foi dada de herança à tribo de Isacar. A tribo de Isacar é a tribo que é da descendência de Lia e Jacó. Era um dos filhos de Lia e Jacó. E aí essa mulher era rica e morava lá, no lugar de repouso. E aí teve um certo dia, o profeta Eliseu, passando para ir para o Monte Carmelo, porque ali era caminho de ir para o Monte Carmelo, ficava mais ou menos 32 quilômetros de lá. Aquela mulher chamou ele assim, vem cá, meu filho, está com a cara muito pálida, está muito desnutrido, senta aqui para comer um pão. E aí, toda vez que ele subia para ir para o Monte Carmelo, passava para ir para o Monte Carmelo, ele ia ou ele voltava, ela chamava ele para se assentar na mesa dela, para comer o quê? Pão. Fala comigo. Ela era rica, ela era observadora, ela era hospitaleira, ela era grata e ela tinha pão. Ela tinha... Quando alguém chega na sua casa, você tem pão para dar?
Não é aquele pão que você vai lá comprar na padaria Macedo, quentinho, que você, eita, glória, com aquele café, irmão, café. Não é aquele pão. Quando alguém senta na sua mesa, o que você tem para oferecer? Você tem para oferecer para falar da vida da irmãzinha, da vida do irmãozinho, da vida da igreja, como que anda? O que você tem para oferecer quando alguém senta na sua mesa? Porque ela tinha pão. Ela era crente. Sabe por que ela era crente? Porque ela disse que de tanto observar o profeta Eliseu, ela chegou para o marido dela e falou assim, sei que aquele homem é um santo homem do Senhor. Sabe por que o que me leva a acreditar que ela era crente? Porque se ela observou que Eliseu era santo homem do Senhor, então é porque existiam os falsos homens do Senhor. E não tem nada de diferente do que a gente vive hoje. Eu sei que hoje é o Dia da Mulher, feliz Dia das Mulheres para vocês, para nós. Mas Deus tem tratado muito no meu coração essa questão das mulheres no tempo que nós estamos hoje. Eu acho incrível, pastora Lídia, a quantidade de mulheres que nos últimos dias eu venho tendo contato, ou eu conheço, ou me procura para falar a seguinte frase, eu não tenho mais ânimo. Eu não tenho mais fé. Eu não acredito mais em Deus. Eu não quero mais ir para a igreja. Mas essa mulher aqui, ela observava aquele homem, e além de observar aquele homem, essa mulher, o que a gente aprende com ela é que ela, mais do que ninguém, do que nenhuma outra mulher que a gente vê na Bíblia, ela colocou o coração em Deus. E quantas vezes nós também não colocamos o nosso coração em Deus? Porque aquela mulher, ela olha para Eliseu, ela sabe que ele é um santo homem de Deus, mas ela não se contenta em só ter as visitas dele para comer o pão na mesa dela. Porque ela via a presença de Deus na vida de Eliseu e ela disse assim, eu vou fazer um quarto. Eu vou fazer um lugar de intimidade reservado para ele. Eu vou botar uma cama para ele descansar. Eu vou botar uma mesa, eu vou botar uma cadeira, eu vou botar um candeeiro. Que é para quando Eliseu vir para cá, ele não só ficar de visita. Porque parece que a gente se acostumou a vir visitar a igreja, a gente a vir visitar os cultos, e a gente não visita mais os nossos quartos, a gente não visita mais as nossas Bíblias, a gente não visita mais os nossos lugares de oração, os caderninhos de oração, a gente esqueceu tudo isso. E a gente só quer Jesus para as visitas. Sabe por que o avivamento não acontece? O avivamento não é um evento que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Não tenho nada contra o que aconteceu esses dias. E também não estou aqui para dar minha opinião humana sobre isso. Mas sabe por que o avivamento não acontece? Porque a gente tem a ideia de que o avivamento aconteceu só lá em Atos e não se repete mais. E na verdade o que aconteceu em Atos foi uma promessa que se cumpriu e é para a gente viver hoje. O avivamento é para hoje, a gente não vive porque a gente não quer. A gente não vive porque a gente não quer ter mais a mesma intensidade que aqueles 120 tiveram. Eles estavam direcionados sobre uma palavra, que eles não queriam mais ser só visíveis. Eles não queriam mais só que o Espírito Santo viesse, se derramasse em gotas sobre alguém e profetizasse e fosse embora. Não, eles queriam que fossem morada do Espírito Santo. Essa mulher disse assim, eu vou fazer o quarto para Eliseu. E aí Eliseu, todas as vezes que ele ia, voltava, ele ficava lá naquele quarto. E disse que teve um dia ele chegou, deitou lá na cama. Disse assim, eita, essa cama aqui é muito boa. Eu precisava disso quando eu descia do Carmelo. Eu precisava disso quando eu descia do Carmelo. Porque também é bom estar na presença. É bom estar lá no meio do fogo do Monte Carmelo. Mas também é bom estar no lugar no repouso. Sabe por quê? Porque o redemoinho que chegou lá para Elias não foi suficiente para ele ouvir a voz. Só foi suficiente quando veio a brisa suave. E às vezes a gente tem que estar no lugar do repouso. A gente acha que Deus só vai falar se ele trouxer o pregador que faz o movimento do Monte Carmelo. Mas às vezes Deus também quer falar com o pregador que está lá no quarto de Sunem. E aí ele chega e diz assim, ô Gesi, chama lá a Sunamita, eu preciso conversar com ela. Assim, ô minha querida, você não tem nada que você quer que a gente faça por você, não? Ela diz assim, não, meu senhor.
eu sou feliz porque eu habito no meio do meu povo. Tem uma filosofia do mundo que é assim, uma filosofia humana. É a filosofia da reciprocidade. Eu só vou ser bom com você se você for bom comigo. Eu só vou perdoar você se você me perdoar. Eu só vou fazer o bem para você se você for. Olha, eu só vou ter amizade com você se você tiver algo para me proporcionar. Algo em comum, interesse. Meu irmão, vai ler a Bíblia. Vai, porque quando você lê lá a Bíblia, ele fala assim, ó, se alguém der na sua cara do lado direito, dê o lado esquerdo. Mas eu tô vendo uma geração de mulheres que fala assim, fulana, ela falou mal de mim, ela fez isso, ela fez aquilo. Eu não olho mais na cara da fulana. Fala mais com ela não. Esses dias, chegaram pra mim e falaram assim, você vai lá no estabelecimento da fulana ainda? Eu falei assim, eu vou, qual o problema? Eu falei, primeiro porque ela é crente. Segundo, porque ela faz um trabalho bom. Terceiro, porque... Qual o problema? Aí ela falou assim, não, mas... É que depois de tudo que aconteceu, eu achei que você... Eu falei assim, minha irmã, eu vou ir pro céu, a fulana também vai. Você acha que eu vou ficar aqui perdendo meu tempo e não me acostumar com a fulana? Eu vou morar do lado da casa dela quando ela chegar no céu. Meu irmão, é um monte de mulher mimimi. Porque eu não vou mais para a igreja, porque lá a igreja, lá a irmã também congrega lá. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Todas as vezes que eu olho para a Bíblia, pastora Lídia, deixa eu falar uma coisa. Esses dias, olha, eu tenho uma ferida muito grande na minha vida. Eu já sofri muito, a pastora Lídia já conhece a minha história um pouco, né? E algumas feridas já foram curadas, glórias a Deus. Mas tem umas que ainda estão no processo da cura. E eu tenho uma ferida muito grande com a amizade. Porque eu vim pra cá e eu tive que deixar 2 amizades que eram as únicas que eu tinha. Cheguei aqui e fiquei sem amizade. E as amizades que eu fui fazendo por aqui, algumas acabaram se afastando, outras não deram muito certo. E aí, sabe o que o diabo faz? E eu não tenho família aqui, eu, meu esposo e a família dele. E aí o diabo se aproveitou disso para criar uma ferida em mim, Cris. Eu sou uma pessoa sozinha, uma pessoa solitária, que eu não tenho ninguém para contar comigo, para conversar, para desabafar. Aí, esses dias, aconteceu uma situação com uma pessoa que estava começando a ter proximidade comigo e tal. E aí, ela acabou postando uma coisa, depois que ela falou algo para mim e se afastou. Porque ela não gostou quando eu fui repreender ela. Porque a gente só quer ter amizade, a amizade que passa a mão na nossa cabeça. Mas a amizade que confronta você, a gente não gosta. Aí eu vi essa postagem, aí aquilo entrou no meu coração, pastora Lídia. Aí o diabo começou, tá vendo? Você nunca mais você vai ter amizade. As amizades que se afastou de você, elas não vão mais se aproximar de você. Você tem que ficar sozinha mesmo, só nesse mundinho. O diabo começou a soprar isso. Aí eu falei assim, pois eu vou fazer um textão agora, eu vou postar. Nossa, irmão, peguei o celular, sentei lá na mesa na mesa não, na tábua de passar roupa que eu fiz de mesa no meu quarto. Para estudar, para fazer os devocional. Aí eu peguei o celular, vou fazer o texto agora. Aí comecei, e porque na Bíblia está escrito, Aí eu estou no meio do texto, eu escutei o Senhor falar dentro do meu quarto. Ele falou para mim assim, você está para me servir com a minha palavra ou com filosofia de homens? Assim, você já passou por isso? Aí Deus começou a me debulhar. Você já passou por isso? Mas eu sempre estive lá. Quando você precisava de uma liderança sadia e você não tinha, eu estava lá. Quando você não tinha um teto, eu estava lá com você. Quando você não tinha dinheiro, eu estava lá com você. Quando faltou alimento, eu estava lá com você. Quando você estava sem amigos, eu estou com você. Aí, irmão, eu olho para essa tsunamita e eu vejo como ela coloca o coração em Deus. E eu olho para mim e quantas vezes eu não coloco o meu coração em Deus como ela colocou.
Porque eu não quero colocar meu coração porque eu não tenho amigo. Eu não quero colocar meu coração porque a porta está fechada. Eu não quero colocar o meu coração por causa de A e de B que vai falar, vai deixar de falar. Aí essa mulher, ela vem e ela faz isso e ela não pede nada em troca para Eliseu. A Bíblia vai dizer em Mateus, capítulo 6, 21, ele diz assim, ó, aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Fazendo as diretrizes para dar para o povo de Israel, ele diz assim, ó, ame o Senhor, seu coração, porque dele procede o rumo da sua vida. Tanto Deuteronômio como Provérbios, ele vai falar sobre guardar e sobre amar a palavra de Deus. E sabe por que aquela mulher tinha o coração em Deus? Porque ela escutava a palavra, ela escutava Eliseu pregar para ela na mesa dela e ela guardava. Ela amava, ela passou a amar, ela começou a ter cuidado que ela fez aquele quarto para ele e não quis nada em troca. E amar e guardar resulta em necessidade suprida. Sabe por quê? Porque mesmo ela dizendo que não queria nada em troca, ele diz assim, ô Geazi, o que você acha que a gente pode fazer? Aí Geazi disse assim, ela não tem filho, o marido dela já é velho. Disse, Geazi, vai lá chamar ela. E aí ela diz assim, e Eliseu diz assim para ela assim, ó, no tempo de você abraçará um filho. E ela sabe o que ela diz? O que eu e você muitas vezes fazem. Por quê, irmão? A gente acha que a gente não é capaz de nada. Que a gente não tem potencial. Que a gente não tem dom. Que a gente não tem vocação. A gente acha que só porque é evangelista, pastor, o resto não tem mais dom e chamado para nada. Eu aprendi uma coisa com a irmã Rod. A irmã Rod ficava na porta. E os irmãozinhos estavam lá para orar. Para orar por quem? Pelo pastorzão Pedro. Mas na hora que ele bateu na porta, quem foi que ouviu a voz? Quem foi que acreditou na voz de Pedro? Foi a irmã Rod. E você acha que ministério, você acha que chamado, você acha que vocação, é só você pegar o microfone e pregar. E Deus pode usar até o abraço da irmãzinha que estava ali no canto intercedendo. E a gente quer misturar as coisas. Hoje eu vejo uma geração de mulheres que, além de falar, de estar cheia de mimimi, de dodói, falar, mas eu não sei, eu não tenho capacidade, eu não tenho curso tal, eu não tenho teologia. Irmã, você acha que eu tenho teologia? Pelo amor de Deus, eu não estou tendo nem tempo de fazer a minha faculdade. Doida para fazer a teologia. E eu vou deixar de fazer o que Deus me mandou fazer? Não. Porque se eu esperar a hora de eu me preparar ainda para eu poder fazer, Jesus volta e aí ele volta e chega lá. E aí, queridona, o que você fez? Amar e guardar, ele resulta em necessidade suprida. Eu vou dar mais 2 exemplos além da necessidade que foi suprida da sunamita. A mãe de Jesus, Maria, lá em Lucas 2, do 8 ao 19, vai falar que os pastores estão lá no pasto, cuidando das ovelhas, amém, glória a Deus. Aí os anjos descem e falam assim, ó, lá na cidade de Davi, nasceu um. Vim trazer boa nova para vocês. E diz que no mesmo instante desceu um coral de anjos, foi glória, o culto já pegou fogo. Aí eles acordaram e falaram assim, não é verdade não, é só a visão, vamos lá em Belém ver, né? Chegou lá em Belém, estava quem? Jesus. Do jeitinho que o anjo falou para eles. E aí eles começaram a contar para Maria e para José, olha, apareceu um anjo lá na visão. Um anjo não, apareceu logo lá o grupo de louvor deles. Fizeram um culto com a gente, depois falou, amém, glória a Deus, e foi embora. Aí a gente veio aqui ver se é verdade. Aí sabe o que diz no versículo 19? Maria, porém, guardava todas essas coisas. Ai, Keila, mas e cadê a necessidade suprida da Maria? João 2, casamento lá em Caná. Acabou o vinho. Sabe o que Maria faz? Já ouvi tudo. Já ouvi todas as palavras. Eu amei as palavras que me falaram. Eu guardei. Mas agora está na hora de ter a necessidade suprida. Pode fazer tudo que ele disser. Você quer exemplo de outra necessidade suprida? Jesus, certo dia, está voltando lá dos perturbados dos fariseus. Aí diz assim, é necessário.
Necessário vem de necessidade. Passar por Samaria. É necessário eu ir lá porque tem uma mulher que ela está perdendo a identidade dela. Sabe o que estão fazendo também? Está fazendo ela perder a fé dela, a crença dela, porque ela está duvidando onde ela tem que adorar. Ela está criando um método. Eu boto aqui Jesus nessa caixinha aqui e pronto, Jesus só manifesta assim. Chegou lá na beira da água, na beira do poço. Sabe o que essa mulher questiona? Questiona quem é Jesus? Questiona se Jesus tem recurso. E questiona ainda a paternidade de Jesus. Vê se pode, irmão. Será que não era necessidade mesmo de Jesus passar lá? Olha o estado que essa mulher estava. Aí Jesus disse para ela assim, minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Se você soubesse o presente que eu tenho para você, se você soubesse quem eu sou, você ia beber dessa água e nunca mais você ia ter sede. Ela assim, então me dá, porque eu preciso. A mulher estava cansada, gente, de todo dia lá buscar água e não ter ninguém perto dela. E ela ainda duvidava se lá na beira do poço, se ela chamasse Jesus, se ele ia descer sobre ela. Mas naquele dia a necessidade dela foi suprida, porque ela ouviu as palavras. Porque quando ele diz assim para ela, diz assim, olha, tá vindo um mestre aí. Ela diz assim, eu sei, vai vir um mestre. Ele diz assim, você não sabe, sou eu que estou falando com você. Ela pegou, ela foi contar para o povo. Ela assim, vem que tem um homem que falou da minha vida. Ele falou das minhas necessidades, vamos ouvir as palavras. E eu acho lindo que em João 7, 37 e 38, ele diz assim, olha, rios de águas vivas fluirão de dentro de quem crê. E aqui eu aprendo outra coisa com a sunamita. Ela era uma mulher decidida. Ela usou a fé para ela reagir. Ela usou a fé para ela reagir com equilíbrio. Para ela reagir com equilíbrio. Sabe por quê? Irmão, pense aí, ó. O filho dela cresceu, foi lá no pasto ajudar o pai, começou a gritar, ai, minha cabeça. O pai disse assim, leva de volta para a mãe. A mãe colocou nos joelhos, deu meio dia, o menino morreu. Sabe o que ela fez? Ela não saiu desesperada, igual a irmã Keila no dia que o filho dela caiu no box, não. Ela sabe o que ela fez? Ela pegou o menino numa tranquilidade, abriu o quarto de Eliseu, colocou ele na cama, fechou a porta e disse assim, ó, esposo, é o seguinte, eu vou lá no profeta, mas você vai hoje, não é lua nova, não é sábado. Sabe por quê? Porque a lua nova e o sábado era para eles, era como se fosse um dia sagrado. E naquele dia era dia de trabalho deles. Eles não poderiam deixar lá a agricultura deles e sair para outro lugar. Ela disse assim, não, vai, tá tudo bem. Bem. E aí ela vai ao encontro de Eliseu, no Monte Carmelo. E Carmelo significa presença de Deus. A mulher ela vai de contra Eliseu em um dia de trabalho, o que significa que ela tinha constância em ir para a presença, independente do dia, dos motivos, das circunstâncias. Quando nós temos um problema, nós devemos saber a quem ir e a quem falar, com a pessoa certa. Porque eu disse aqui para vocês que a irmã Keila ia fazer o texto e ia postar lá nas redes sociais, né? Mas tem gente que é assim também, gente. Pega lá o WhatsApp. Amiga, sua louca. Tá acontecendo isso. Irmã, eu já fui muito assim. Senhor, graças a Deus que libertou. Não vai para lá para o lugar de oração. Não vai falar com Jesus. Não vai para a presença. Não vai buscar. Sabe por quê? Ó, pensa comigo. Vamos fazer uma analogia agora. O corpo, ele tem duas coisas fundamentais que significa que a pessoa ainda tem vida. Que é o oxigênio e se ainda tem sangue circulando, certo? Aí, às vezes, o sangue está circulando e o oxigênio já parou. Mas aí a pessoa já está morta.
Mas se o oxigênio parar e ainda está circulando, se o sangue parar, se o oxigênio... Volta, irmãos, vice-versa. E bolou. E dependendo da minha situação, do nível, do caso que for, só um probleminha ali rapidinho, daqui a pouco o sangue volta a circular. Imagina que o teu corpo é você mesmo. Aí o oxigênio é a fé e o sangue é a palavra. Aí tu ficou sem o sangue, que foi a palavra. Tu não acredita mais na palavra. Mas ainda tem o oxigênio, que é a fé. Qual é a possibilidade desse corpo voltar a reagir? E é assim que a gente sabia? Porque Deus dá uma palavra sobre nós, Ele lança uma palavra sobre a gente e a gente desacredita. Ou a gente desacredita ou a gente esquece. Ainda mais se for na situação que anda eu e a pastora Lídia. Ah, irmão, a tribulação é maior. Nem ômega 3, nem resolve. Aí, irmão, pensa comigo. Tem palavras que foram lançadas. Uma vez eu ouvi uma frase de uma pastora que ela falou assim: existem orações suas que estão ecoando na eternidade. Escuta, hoje eu passei por um processo na minha vida que muitos falam assim: é o processo de restauração. Amém, glória a Deus. Só que o processo de restauração é muito mais custoso, é muito mais caro. Pega uma casa, pega um terreno. Se você pega esse terreno aqui, você olha a estrutura, vê que não dá para continuar com a estrutura que está, é derrubado tudo e faz tudo novo. Isso aí não é uma reforma, não é uma reconstrução. Isso aí é uma construção. Só que teve que derrubar para poder construir. Agora, se eu chego no terreno, tem a estrutura só tem avarias, eu vou fazer uma reforma. Só que em custos, o que é mais barato? É a reforma ou a construção? A construção é óbvio. Ai, Keila, mas você tem certeza? Tenho certeza. Sabe por quê, irmão? Você fazer uma reforma, você vai ajeitar um negocinho ali, um negocinho aqui. Menino, o negócio sai caro. Um negócio de tomada aqui, você vai ver, é mais de R$500. Brincadeira, mas é caro. Sai mais caro reformar do que você construir. Uma vez tinha um profeta que estava lá, sentado bonitinho. Ele falou assim, o Espírito chegou para ele e falou assim: desce lá na casa do oleiro. Eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Então, o que constrói ou reconstrói a gente são as palavras. Fiz uma oração há uns anos atrás. Eu falei assim, e aí, hoje eu estou vivendo uma fase de reconstrução, de restauração. E aí eu passo por algumas coisas que eu falo assim: ai, Senhor, mas não vai dar para fazer isso, porque não vai ter tempo, e porque assim, porque assado. Aí eu falei assim: mas eu orei por isso. Eu não posso reclamar. E diz que aquela mulher, no caminho que ela vai indo, ela vai andando na jumenta de uma forma tão forte, tão feroz com a jumenta, que o profeta veio de longe e falou assim: ó, vem a tsunamita ali. Ô, Jéssica, vai lá perguntar para ela se está tudo bem, porque ela está, coitada da jumenta. Pergunta para ela se ela está bem. Como que está o marido dela e o filho dela? Geazi veio, e olha como ela sabia que Geazi não era quem ia dar a resposta para ela, quem ia resolver o problema dela. Porque quem foi que liberou uma palavra que ela ia ter o filho? Foi Geazi ou foi Eliseu? Ela chega assim: vai tudo bem. Mas quando ela vê Eliseu, ela se joga aos pés de Eliseu. E aí Geazi quer tirar. Ô, gente, coisa ruim é quando a gente já está num processo difícil, amassado, destroçado. Aí tu chega na igreja para adorar. Aí tem um abençoado que olha para sua cara e fala assim: ô, irmã, para que isso? Que hipocrisia da sua parte. Ah, se você faz igual os amigos de Jó, né? Tu tá passando por isso é porque tu tá em pecado?
Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabia que nem todo o processo que a gente passa na nossa vida é por causa de pecado? Sabe por que a maioria das vezes a gente passa por processo? Por causa do propósito. Porque se você não tiver do jeito que Deus quer para viver o propósito, você não vive. Não adianta você só ter a revelação. Eu entendi. Eu já sei para que Deus me chamou. Eu já sei qual é a minha vocação. Mas aí você não quer, ó. Você não quer tirar a sujeira daí de dentro. Mateus não, Lucas 7. Chegou um dia, os fariseus para Jesus assim: por que seus discípulos não lavam as mãos para comer? Disse assim: vocês estão muito preocupados com eles lavar as mãos, sabia? Vocês pegam a palavra, vocês mudam para a doutrina de vocês. A palavra de vocês diz: honra o teu pai e tua mãe, mas vocês criaram uma doutrina que vocês não precisam cuidar dos pais de vocês. Aí vocês vêm olhar para mim e perguntar por que meus discípulos não lavam as mãos? Na verdade, o que contamina não é o que sai, é o que está. Não adianta você só entender, só ter revelação, você só ouvir as palavras e guardar se você não faz a reforma. Você tem que ter fé, crente. E parece que nós estamos vivendo os últimos tempos, parece que é um desânimo, é uma falta de fé. Eu vou ir para o culto fazer o quê? Se eu saio de lá do culto, tá as coisas do mesmo jeito. Eu vou para o culto para quê? Se o mundo está assim, está assado, o senso de justiça que o pastor Murilo falou aqui. Irmão, vai ler a Bíblia. Lá está dizendo, é necessário que tudo isso Você acha que eu vou ficar me preocupando com Lula faz e deixa de fazer, irmão? Eu nem vejo as reportagens mais. Eu tenho que olhar para a palavra. Sabe por quê? Porque quando ele vir, ele vai me levar por causa da fé que eu tenho nele. Se eu vou negar ele ou não. Mas eu estou escutando que Jesus volta desde os anos da minha tataravó. E aí, crente, acredita, tenha fé. Sabe por quê? Porque é isso que o diabo quer. Ele quer roubar a esperança que nós, como igreja, temos. Porque para quem está lá fora no mundo, vivendo nas carnalidades, vivendo nas suas maneiras, ele vai vir como um ladrão mesmo. Mas para a gente, ele não vem como um ladrão, não. Ele vem como noivo. Então tenha fé. Tenha fé para reagir diante das adversidades. Sabe por quê? Porque o diabo, ele às vezes se aproveita, ele pode não fazer as adversidades, mas ele se aproveita das adversidades para tirar a sua salvação de você. Eu estava eu voltei de licença, e aí quando eu voltei, estava um perrengue só lá na empresa que eu estava. Estava tudo endemoniado, essa é a palavra certa. Mandaram um monte de gente embora, aí quem entrou não ajudava e os processos ficou mais difícil. Eu sei que os 3 primeiros meses eu não recebia nada, irmão. Para não dizer que eu não recebi nada, teve um mês que eu recebi R$ 158,59. Você com 2 filhos, aluguel para pagar, você vai fazer o que com R$ 158? Só orar, exatamente. Só orar. Aí eu cheguei pro meu esposo, eu falei assim, e além disso tudo, tava trabalhando igual uma doida, não recebia, e a Liz, dizem que o filho é diferente do outro, e realmente é, porque o Otoniel, ele dormiu o dia todinho, a Liz, ela quer dar glória e aleluia o tempo todo, e ela, agora que ela tá começando a dormir mais, mas ela queria fazer jejum de manhã, vigília de madrugada, subir dar um monte de tarde, e aí não dava, a irmã que ainda tava quase zumbi. Aí eu disse pro Gabriel, eu falei assim, não dá, ou eu trabalho, ou eu cuido dela, ou eu cuido da casa, ou eu cuido de ler a Bíblia, para não ficar desviado, para daqui a pouco. Aí eu falei assim, sabe, Dinho, eu vou orar, eu fui orar. Aí Deus falou para mim assim, Marta, você tem se preocupado com muitas coisas. Mas se você continuar se preocupando com essas muitas coisas, você vai perder a melhor parte. Esses dias eu olhei para o Toniel, eu chorei, pastora Lídia. E olha que ele está com só 4 anos. Imagina quando ele tiver da idade do Gabriel e do Pedro. Eu chorei, eu falei, meu filho está enorme. A Liz nem parece que nasceu ontem. Já está grande também. E aí Deus falou para mim assim, se você fica, você perde a melhor parte. E aí foi quando ele falou para mim assim, mas você orou por isso.
Eu dou glórias a Deus que quando alguém vai me chamar para pregar, me chama 30 dias antes, porque dá tempo da irmã estudar, porque com 2 filhos, a casa para arrumar, para ficar crente e ser esposa não está dando certo. E aí, a minha avisa 30 dias antes, mas eu orei por isso. Eu gosto de uma frase que o pastor Renato sempre fala, que ele fala assim, a convicção do ministério você tem, não é quando todas as portas estão fechadas, é quando todas estão abertas e você só quer do ministério. Eu estou desempregada, acho que eu tenho uns 7, 8 meses. E eu não vou mentir para vocês, não. Apareceu umas oportunidades até boas. Mas não encaixava com o horário do culto. Ou eu ia deixar de fazer alguma coisa com a família. Em uma delas, eu até quase. Aí o Gabriel, ele olhou para mim e falou assim, toma cuidado. Porque você pode trocar o propósito pela necessidade. Então, nós precisamos de fé. Para quando não vier as adversidades, você não perder a sua salvação. Você não envergonhar o nome de Jesus. Porque se envergonha. Porque lá na empresa, sabe o que eu fazia? Enquanto eu atendia, tinha uma Bíblia na minha PA. E lá tinha uma santa empendurada em cima. E onde eu estava, só tinha supervisores, só tinha coordenadores. Todos incrédulos, macumbeiros e espíritas. Eles andavam na minha PA e olhavam a minha Bíblia. E tinham coragem de olhar na minha cara e falar assim, você é diferente, hein? Você senta com a gente, come e dá risada, mas você não se mistura. É numa dessa que você tem que tomar cuidado para você não perder a sua fé. Para você não perder a sua salvação. Irmão, a maior luta de Jó, que o diabo teve com Jó, não foi para pegar a vida dele. Foi para tirar a integridade. Então tenha fé, que é para não roubar a tua integridade. Pode tirar sua família, pode tirar seu alimento, mas deixa a tua integridade e o teu caráter. E para finalizar, quando você tem fé, você acredita na palavra que você guarda no seu coração, ela faz com que você seja uma indesistível. Você quer exemplo? Tinha uma mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue. Ela já tinha feito de tudo. Mas um dia ela ouviu falar de um homem. E ela não desistiu até tocar nas vestes dele. A palavra, ela te dá direção. Você quer prova bíblica? Jesus estava pregando. Aí falaram assim, tá pesado demais, vamos embora.